Pessoal, edital da TJ Pernambuco publicado e hoje nós estamos aqui para tirar todas as dúvidas pontuais necessárias acerca desse edital. Preste atenção, é um edital que, no que tange a discursiva, está causando uma certa polêmica. Por que que acontece? A banca ela traz uma ideia de dissertação argumentativa no seu escopo de correção, porém, é uma questão discursiva. Então hoje, ao comentar o edital, eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Comentando o edital nessa parte da redação e peço para que vocês compreendam e entendam todos os pormenores necessários para que vocês possam fazer uma boa redação, tá bom? De antemão, eu peço que vocês me sigam nas redes sociais. Meu nome é Rafael Couto, sou professor de português e redação. Também já passei pelo mundo dos concursos, exerço o cargo público e a minha função aqui é trabalhá-los, treiná-los a ponto de vocês ficarem aptos nessa questão discursiva, tá bom? Outra coisa muito importante é que os detalhamentos da minha mentoria, para que eu acompanhe vocês nessa questão discursiva, vai estar logo aqui abaixo do grupo, tá bom? Então, os valores e meu contato vai estar aqui para poder acompanhar vocês, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, sem mais delongas, eu já me apresentei, já conversei com vocês, estamos aqui tratando do edital do TJ Pernambuco, vamos partir para aquilo que nos interessa, que é destrinchar esse edital no que tange a nossa matéria, né? A matéria da discursiva. Vamos lá, preste atenção aqui, ó. O edital, ele seccionou a distribuição do cargo e as correções por região. Então perceba, ó, nós teremos uma prova discursiva, deixa eu só ligar minha caneta aqui, que eu iniciei a aula com a caneta desligada, né? Coisa minha. Então, ó, nós teremos aqui uma prova discursiva, tá bom? Em que os habilitados na prova objetiva, na ampla concorrência, e vocês vão ver um outro detalhe a mais quando eu for descendo aqui, terão suas redações corrigidas, tá bom? Por região, ó. Então, por exemplo, para um analista judiciário, que tem a função judiciária, você terá 400 redações corrigidas no polo de Recife, 100 redações corrigidas na região metropolitana 1, 100 redações corrigidas na região metropolitana 2 e assim sucessivamente, tá? Então, a discursiva, eu sempre falo isso para os alunos também, a discursiva, ela é a dança das cadeiras, né? Realmente, a redação aqui vai poder te colocar numa zona melhor ou não, desde que você se dedique, tá bom? Outro detalhe muito importante, e a gente vai chegar lá ainda, é que a IBFC, ela trouxe uma situação diferente do que a gente está acostumado na hora de corrigir redação. Não é a primeira vez que ela faz isso. A primeira vez que eu recordo que ela fez foi agora em outubro de 2024, com a Polícia Penal do Goiás, e ela repetiu isso aqui. Inclusive, eu já falei isso no começo do vídeo, né? Ela trouxe uma questão discursiva com elementos de argumentação. Professor, como é que isso é possível? Coisas, coisas da BFC, né? Vamos lá, vamos treinar. Vamos continuar. Pronto. Aqui continua, né? Eu fiz questão de colocar isso para vocês aqui. Eu faço o seguinte também, eu vou converter esse slide em PDF, aqui na parte da redação que nos cabe, e vou deixar para vocês na descrição do grupo também esse material, tá bom? Para vocês poderem observar a distribuição de. A gente não pode chamar de vagas porque é cadastro reserva, né? Mas a distribuição, deixa eu só melhorar essa câmera aqui. Deixa eu só melhorar essa câmera aqui para captá-los melhor. Pronto, acho que agora ficou melhor. Isso, aqui, pronto. Então vamos lá. Para que você, pelo que eu entendi, é um cadastro reserva, mas é muito importante que vocês fiquem bem posicionados nas possíveis colocações e a redação que vai ajudar a fazer isso, né? No caso, a questão discursiva, tá bom? Então, ó, aqui está distribuído por cargo, por função, as regiões em que vocês precisam atingir um percentual na prova objetiva lá para ter a redação corrigida. Eu fiquei impressionado com isso aqui, ó. Técnico judiciário, Recife, 1.100 redações corrigidas, né? Então, possivelmente muita vaga aí nesse cargo, né? Ó, já vai uma dica aí para quem está sem saber qual cargo enfrentar, ó. Técnico judiciário, Recife, ó, 1.100 redações corrigidas. Esse cargo aqui vai ter uma concentração maior de correções,
tá? De redação. Vamos lá, vamos entrar aqui agora no que o edital fala sobre a nossa redação. E aqui eu fiz questão de apontar algumas coisas importantes. Ó, preste atenção aqui, pessoal. Ó, todos os candidatos nas condições de pessoas com deficiência, negros e indígenas, na prova objetiva, terão a prova discursiva corrigida. Pelo que eu estou entendendo, esse sistema de cotas aqui, ele está abarcando não um possível corte com o número de notas, mas sim o fato da pessoa atender esses pré-requisitos. Então, o PCD, como a gente chama a deficiência, né, os povos originários, que são os indígenas, os negros, independente, ainda que o candidato conste classificado nas 4 listas, né, terá a redação corrigida. Então é basicamente isso aqui que eu consegui compreender, tá bom? A prova discursiva ela é de caráter eliminatório e classificatório, vocês vão ver. A redação ela vale 10 pontos, com um mínimo de 6 pontos, né? Então o candidato que passar pelo crivo da prova objetiva lá e ter a sua redação corrigida, tem que tirar entre 6 e 10 pontos. E aqui eu falo, pessoal, deve ser uma banca muito tranquila no que tange a correção da sua redação, no caso aqui da nossa discursiva. Então vocês têm que treinar bastante para que vocês foquem aqui, ó, nos 10 pontos. Professor, dá para tirar? Bom, o limite é 10, então vamos buscar atrás dos 10 pontos, né? Inclusive, no final dessa apresentação aqui, desse edital aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a redação de uma aluna minha, ela tirou 9 de 10 no concurso da Polícia Penal do Goiás, com esse script aqui, com essa estrutura aqui que a IBFC colocou, tá bom? Uma questão discursiva com elementos de argumentação. A gente vai chegar já já nessa parte aqui, tá bom? Então, ó, o candidato que não for habilitado na prova discursiva, claro, né, vai estar eliminado da questão, vai estar eliminado do edital, tá bom? Vamos lá, vamos dar continuidade. Isso é óbvio, mas é um óbvio que as pessoas têm dúvida. Ó, pessoal, preste atenção. Aqui é onde começa a ideia que a gente tem que ter para compreender como vai se dar esse edital, como é que vai se dar a construção desse texto. No primeiro momento que eu tive a experiência com esse tipo de redação, com a IBFC, eu e os meus alunos, a gente ficou meio que perdido, né, no primeiro momento. Como é que pode isso? Como é que vai ser uma dissertação em que você tem uma questão de conhecimento específico com elementos de argumentação, ó. Tá vendo aqui, ó, que a estrutura exige elementos de argumentação, dissertação argumentativa? A gente vai chegar lá também, tá? Então fique ciente, é uma questão discursiva de conhecimento específico de acordo com o seu cargo. Eu fiz questão de listar todos os conteúdos aqui no slide, vocês vão ter acesso, eu vou colocar lá no grupo. Perdão. No meu grupo, eu tenho meu grupo com os alunos já, com alguns alunos que já iniciaram a mentoria de redação para o TJ, por isso que eu associei, mas eu vou colocar aqui na descrição do grupo. Então, preste atenção aqui, ó. Será uma questão discursiva com conhecimento específico, e aqui eu vou trabalhar os conhecimentos específicos com vocês, eu vou mostrar quais são os conhecimentos específicos exigidos, em que vocês terão que versar entre 20 e 30 linhas, tá? 20 e 30 linhas. Professor, qual que é o ideal? Ó, eu gosto de passar para os meus alunos, espero que vocês se tornem meus alunos também, isso aqui, ó. Mínimo 25 e máximo 30. Embora a banca coloque aqui. Vocês concordam comigo que a banca vai dar elementos suficientes para que no texto motivador, junto com os tópicos, para que vocês discorram e coloquem a argumentação de vocês? Então, por que 20 linhas? Eu julgo 20 linhas um texto muito raso, tá? Ao meu ver, é um texto muito raso. Então, vamos trabalhar para a gente... Eita, estão mexendo no slide, eu quero mexer na câmera aqui, meu Deus. E eu não vou cortar essa parte do vídeo, porque vocês têm que ver que a coisa é feita Isso, eu tô de agonia com isso aqui. Eu quero vir pra cá, ó. Vocês estão me vendo agora? É isso aqui, ó. Isso, e eu não pauso. Eita, pronto, ó. Tudo ao vivo, né? Gravado, mas ao vivo. Então, pessoal, eu não gosto de trabalhar com aluno a possibilidade de 20 linhas. Ó,
temas de redação, conhecimento específico aqui com certos conteúdos, imagine que a banca, vamos pensar aqui, imagine que a banca coloque aqui, candidato, dentro da estrutura dissertativa argumentativa, discorra sobre as espécies de poderes administrativos elencados e trabalhados na administração pública. Veja, os poderes da administração pública viram tese de mestrado, viram tese de doutorado, viram um livro, viram doutrina, e você só consegue escrever em 20 linhas? Impossível, né? Então 30 linhas é até pouco. Só que a gente trabalha a ideia de que concisão textual, ou seja, o máximo de informações possíveis dentro do mínimo de espaço que a gente tem, no caso 30 linhas. Então 30 linhas, quando a gente para olhar um assunto que se torna livro, que se torna doutrina, que se torna pauta, são poucas linhas, tá? Então vamos trabalhar para a gente se aproximar de no mínimo 25 linhas, tá? No mínimo 25 e o máximo de 30 como a banca pede. Por quê? Passar de 30 linhas está errado. E vocês vão ver aqui, que é uma parte que faz com que vocês possam ficar inaptos na redação, que abaixo de 20 a redação é zerada, não é validada, tá? Então tome esse devido cuidado, tá? Tome esse devido cuidado para não se perder. Então vamos lá. Trabalhar mínimo de 25 e 30 linhas. E aqui vem a grande preocupação de muitos alunos. E aí, professor, uma questão discursiva com elementos de argumentação. Onde é que está isso? Aqui na estrutura. Ó. Então, observe que a redação de vocês irá valer 10 pontos com mínimo de 20 e máximo de 30. Que cor foi essa que eu botei aqui, meu Deus? Com mínimo de 20 e máximo de 30. Tá? Já recomendo a vocês que trabalhem a possibilidade de 25 linhas tentando esgotar as 30, tá bom? Então veja, estrutura textual, ó, o conteúdo apresentado pelo candidato deve ser um texto predominantemente, isso aqui é que eu não entendo, deveria ser uma questão discursiva sem ter elementos de argumentação, ó. Mas a gente trabalha, a gente já se adequou a isso, eu já aprendi a fazer isso, né? Então, ó, é um texto predominantemente dissertativo, argumentativo, devendo constituir-se de conjunto articulado de ideias relacionadas ao tema. Aqui, nesse conjunto articulado de ideias relacionadas ao tema, vocês vão saber disso quando vocês aprenderem comigo o método dos pilares. Quando eu corrigi a redação dessa minha aluna, que está aqui no vídeo aqui, com essa estrutura da BFC, inclusive, porque foi a redação da BFC valendo 10 pontos, vocês vão perceber o que é esse conjunto articulado de ideias relacionadas ao tema proposto. É a construção textual, obedecendo a dissertação argumentativa, porém com elementos de questão discursiva. Tá bom? Então, ó, vale 3 pontos, essa estruturação que eu já expliquei para vocês, mais a exposição de argumentação, estruturação de argumentação, e o conteúdo. O conteúdo é o expor de informação ao conhecimento específico que vocês vão estudar. Vale quanto? 5 pontos, ó. 5 pontos. Então, ó, análise das ideias fundamentais do texto, observando a fidelidade ao tema proposto, com consistência e relevância argumentativa. Então, em algum momento, vocês vão ter que se posicionar acerca daquele conteúdo específico. Professor, é sério isso? É sério. Progressão temática e senso crítico do candidato. Essa progressão temática é não deixar o assunto se perder, tá? Eu quero que você trate, por exemplo, sobre o poder de polícia. Quais são as consequências do poder de polícia na vida do cidadão, do administrado? Se posiciona um pouco sobre isso, mas jamais fugindo do conteúdo, tá certo? Jamais passando do ponto, tá certo? Progressão temática, entendeu? Também tem a ver com o método dos pilares que vocês vão ver comigo ali já. E expressão, pessoal, expressão é a parte gramatical. Quem usa muito essa palavra de expressão para trazer dentro dos seus textos é a banca FCC. A FCC, ela tem por padrão, ao invés de colocar parte gramatical, ela coloca o quê? Ela coloca expressão. É isso. Então, a adequação vocabular, veja, aqui na dissertação, seja ela questão discursiva, seja ela híbrida, como esse texto, elementos de argumentação com questão discursiva, é pontual que vocês tenham formalidade, ou seja, seguindo os padrões da norma culta, escrever em língua portuguesa, tá certo? Adotando padrões de formalidade. Não escrever como você escreve no WhatsApp, você
você usando só o V e o C, entendeu? Adotando uma linguagem técnica própria para dentro do texto, tá certo? É isso. Então, outra coisa muito importante é que vocês têm que se atentar a isso aqui, ó, clareza junto com coesão e coerência. Também tem lá no método dos pilares que eu vou explicar para vocês já já. Tá bom? Vocês estão conseguindo entender que o edital tem essa diferenciação? É um edital em que você tem uma questão discursiva com elementos de argumentação, tá bom? E que não é nada absurdo não, tá? Ó, lembra que eu falei para vocês? Deixa eu até apagar essa coisa aqui toda aqui, ó. Meu Deus do céu. Vou apagar essa coisa toda aqui para vocês, ó. O que foi que a gente falou agora? Que trata-se de um conhecimento específico, por área, por cargo. E aqui, ó, eu trouxe, resumindo basicamente, o conhecimento específico. Então, para analista judiciário, você tem as matérias de direito, mais as legislações institucionais. Analista do judiciário voltado à parte de informática, que é o pessoal de Elon Musk. Essa parte aqui, ó, eu já adianto para vocês. Eu não vou trabalhar, tá? Essa parte aqui, eu não vou pegar alunos de mentoria. Por quê? Porque é uma parte de informática que eu não tenho conhecimento, entendeu? A gente até tem de maneira genérica, mas informática eu acredito que o pessoal da informática vai sofrer, tá? Para construir um texto como esse, porque eu acho que poucos professores. O que é que saiu aqui, meu Deus? Poucos professores, e eu vou assim mesmo, aí, mexendo enquanto está tendo aula, porque é a coisa assim mesmo. Então, poucos professores vão trabalhar essa parte aqui, pelo menos os de bom senso, né? Porque é um conteúdo muito específico e aí requer é, 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 um conhecimento a mais. Mas, por exemplo, ó, a parte de direito, tranquilaça de trabalhar com o candidato, tá bom? Tranquilaça, tranquilaça. Vamos lá. Então, olha, para analista judiciário, serão questões discursivas com elementos de argumentação no que tange a esses conteúdos aqui, ó. Vamos lá, tem mais no que tange a conteúdo específico, ó. Oficial de justiça, basicamente, ó, a parte de direito também. Técnico judiciário, que é aquele cargo que vai ter uma maior abrangência, também a parte de direito. Agora, preste atenção, tanto para o cargo de analista quanto oficial, a nomenclatura tem que ser observada. O cargo de analista oficial vai ser uma coisa mais rebuscada. Por quê? Porque é direito administrativo, é direito constitucional, é direito penal, é direito processual penal. O cargo de analista são noções de direito, noções de direito constitucional, noções de direito civil, noções de direito processual civil, noções de direito penal, noções de processual penal e as legislações institucionais. Então, aqui, o nível de cobrança será um pouco menor, porque o fato de ser noção entende que, olhe, de você eu vou cobrar o direito, mas na sua esfera mais primária, não tão aprofundada. Vocês conseguiram me entender? Eu tenho que olhar para cá, eu estou olhando para cá, porque aqui está o programa, aqui está o vídeo. Meu Deus. Vocês conseguiram entender, né? É basicamente por aqui. Estão conseguindo entender? Vamos lá. Ainda no conteúdo específico, e isso, ó, só para lembrar, o desavisado, a mente confusa. Isso aqui, eu repeti, foi. Isso aqui, ó. Isso aqui é basicamente para, para vocês terem conhecimento acerca da questão discursiva. Tem aluno que se assusta. Tem aluno que se assusta. Nossa, professor, a redação vai ser mais difícil. Pelo contrário, minha gente. Preste atenção. Se você tem uma redação, com pautas sociais e que requer de você repertório e conhecimento de mundo, eu concordo que essa redação é um pouco mais difícil, porque às vezes você não tem esse repertório, você não tem essa cognição de mundo por meio de geopolítica, de conhecimento. Agora, se você está estudando com muita qualidade a parte objetiva da sua prova, porque todas essas matérias aqui, ó, por exemplo, ó, deixa eu voltar aqui para o cargo de técnico judiciário. Todas essas matérias aqui, ó, você está estudando na sua prova objetiva. Então, o seu repertório, aquilo que você precisa ter de bojo para poder escrever, está aqui, filha de Deus, está aqui, filho de Deus, está aqui, ser humaninho. Então, se você conhece do artigo 1º ao artigo 5º da Constituição Federal, lendo a letra da lei e outras coisas a mais, você consegue escrever uma boa redação sobre direito constitucional. Se você consegue
se você consegue ter um bom índice de aproveitamento nas questões de atos administrativos, controle da administração pública, poderes administrativos, é óbvio que você vai ter repertório suficiente para poder colocar no seu texto, porque vai sair daqui. Vai sair daqui. Então, assim, ó, foca na solução, não se assusta com essa redação, não. Ela é muito mais fácil. Ela é muito mais fácil do que aquela redação comum. Por quê? Porque aqui, ó, você tem gabarito da redação. A sua redação tem gabarito, ó. A sua redação tem gabarito. E é esse aqui, ó. Então, se você se dedica muito bem para a parte da prova objetiva, automaticamente você vai ter fundamentação suficiente para trazer a sua questão discursiva. A dificuldade aqui agora é você colocar isso no papel, tá? E isso só vem com treino. Ah, vou deixar para daqui a 15 dias. Vai levar fumo, tá? Vai levar fumo. Tem que treinar agora. Tem que começar a treinar agora. Vocês já tiveram a impressão de que vocês conseguem falar muito bem uma coisa na hora de colocar no papel não sai? Por quê? Porque você está acostumado a falar e não escrever. Então agora é condicionar o conhecimento na escrita, em uma estrutura. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui agora. Ó. Faltou aqui também o técnico judiciário, né, que é um apoio aos analistas lá da parte computacional. Aqui também, ó, é para os meninos de Elon Musk. Eu não trabalho com esse povo. Esse povo é estranho demais, é muito inteligente. Minha leitura é pouco, eu só trabalho com o pessoal do direito. Eu costumo dizer que direito é na urina. Leu a letra da lei de maneira repetitiva, entendeu um pouco de jurisprudência, entendeu um pouco de doutrina, você tá safo, você é um advogado. Entendeu? Com todo respeito aos meus colegas da área do direito. Ah, e outra coisa que quando eu estava separando aqui a parte edital, eu não pude deixar de colocar. Porque tem gente desavisada no mundo? Tem demais. Tem demais. Ó, prova. Ensino médio. Pessoal com nível médio. A prova será dia 21 de setembro. Pessoal do nível superior. Prova dia 28 de setembro deste decorrente ano. Tá? Então, não é nem minha competência aí, mas eu resolvi colocar. Vamos lá, deixa eu ver aqui o que eu consigo ver mais aqui. Agora nós entramos nas características pontuais da redação que tem no edital. Por que eu acho isso tão importante? E aqui eu já começo a ensinar aula de redação. Aqui eu já começo a ensinar para vocês aula de redação. Então aqui, vocês não têm lá o conteúdo do programa. A gente acabou de ver aqui o assunto específico para que seja bojo para a redação de vocês. Aquele conteúdo programático ali não serve para a questão objetiva, que vocês vão responder. Aqui é como se fosse o conteúdo programático da redação. Tá? Então, por exemplo, quando a banca coloca, isso aqui é o edital de vocês, tá lá no edital. Eu só fiz copiar e colar aqui para ficar bonitinho, arranjadinho. Tá bom, organizado para vocês, ó. Então, quando a banca coloca, pessoal, ó, deixa eu colocar a caneta vermelha novamente aqui, ó. Para o desenvolvimento da prova discursiva, o candidato deverá redigir com clareza, concisão, precisão, coerência e objetividade. O que é que ela está dizendo aqui? Um texto com clareza. Eu peço para que você discorra para mim sobre os atos da administração pública. Não, os atos administrativos. Você sabe que tem a diferença, né? Entre atos da administração pública e atos administrativos. Você não sabe disso? Tem que saber. Se não sabe, tem que saber agora. Vamos lá. Então, discorra sobre os atos da administração pública. Eu quero que você explique o que é um ato da administração pública na sua maneira lato sensu. Tá? Eu quero que você explique de uma maneira lato sensu, ou seja, bem fundamentado. Se você começa a rodear, ao invés de falar de atos, começa a falar de fatos, você já perdeu a clareza textual. Concisão textual, explicando lá a parte do edital, eu acabei explicando o que é concisão textual. Concisão textual, pessoal, é o máximo de informações possíveis com o mínimo que você tem para apresentar. 30 linhas são pouquíssimas linhas para você fundamentar pautas que são discutidas por tribunais, por acadêmicos, pela sociedade como um todo. Então, eu vou usar até o exemplo passado. Se eu tenho uma discussão que se transforma numa doutrina, que se transforma no livro, que se transforma numa dissertação de mestrado, que vira súmula vinculante depois de várias discussões no Supremo Tribunal Federal, dessa magnitude,
Para escrever em 30 linhas, então eu tenho que usar o quê? A concisão textual. A concisão textual é entregar o máximo de informações possível, atendendo à clareza textual para aquele assunto. Carlos Drummond de Andrade falava assim: escrever bem é cortar palavras. Ou seja, acumule o máximo de informações trazendo o que é pedido. Não invente moda, não seja prolixo. Não seja prolixo na informação, entregue com imediata compreensão. Precisão textual acompanha a concisão textual. É entregar o máximo de informação possível, tá certo? Com precisão. A precisão ela vem com a constância da escrita. Por isso que aquela coisa, eu vou deixar para escrever a redação 15 dias depois. A precisão textual vem com a escrita semanal. Eu tenho muitos colegas que falam assim, escrevam 3 redações por semana. Não, eu discordo. Escreva entre 1 e 2 redações por semana. Por quê? Porque você tem que fazer a prova objetiva. Então, se você escreve com qualidade, 2 redações por semana, já é mais que suficiente. A gente tem que imprimir qualidade e não quantidade. Entendeu? 2 redações por semana é mais do que muita gente vai fazer durante o edital, que saiu agora em julho e vai até setembro. Entendeu? Então, 2 redações por semana, em 4 semanas, dá 8 redações. Então, isso é muita redação, tá? Então, é muita redação mesmo. Tem gente que não vai escrever uma, vai escrever lá no dia, tá? Então, é qualidade, não quantidade. Coerência e objetividade, coerência e coesão. Coerência, eu quero que você trate aqui para mim, eu quero que você trate aqui para mim a responsabilidade civil do Estado. Por exemplo, eu quero que você aponte para mim aqui sobre as qualificadoras do crime de homicídio. Aponte todas elas, tá? Com coerência. Eu estou pedindo para que você trabalhe o quê? O homicídio na sua forma qualificada. Eu estou pedindo para que você trabalhe outra coisa? Não, é homicídio. Então, texto coerente. Saiba enumerar, elencar, tá bom? Será desconsiderado, continuidade aqui agora, para efeito de avaliação, qualquer fragmento do texto que foi escrito fora do local apropriado. Então, eu nem ia para cá agora, mas já vou vir para cá. Ó. Deixa eu ver aqui se eu já consigo abrir para vocês aqui. Ó. O que é esse local apropriado? O texto, pessoal, é até aqui. Deixa eu ligar minha caneta que está desligada. Ó. Só como exemplo. Ó. O texto, ele é aqui, ó, termina aqui. Ó. Tem gente que escreve aqui. Ó. Isso não pode. Entendeu? Fora do local apropriado. Essa redação aqui, ó, é a redação da IBFC, ó. Tá vendo, ó? Foi a redação corrigida da IBFC, tá vendo, ó? Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. A redação da minha aluna, 9 de 10. Tá? Então é isso. Vamos lá, deixa eu voltar aqui agora para nosso slide. Voltei. Entenderam? Tem que ter essa percepção, tá bom? Rasurado, será desconsiderado o texto rasurado. O que é rasurado? E aqui eu já tiro outra dúvida. Uma coisa é você errar uma palavra, como essa candidata colocou aqui, ó. Errou a palavra e continuou. Outra coisa é ela pintar a palavra, pintar a palavra, pintar a palavra, escrever por cima, escrever aqui. Isso desconta ponto, ou então é até desconsiderado. Conseguiram captar a ideia? Ilegível ou incompreensível. Ilegível, letra ilegível, incompreensível. A letra não precisa ser bonita, ó. A letra não precisa ser bonita, mas eu preciso ler e entender, tá? Eu preciso ler e entender. Eu consigo ler e entender esse texto aqui. Estão conseguindo captar a ideia? Vamos lá, vamos dar continuidade. Na correção da prova discursiva, a comissão de correção não terá acesso a qualquer identificação do candidato, garantindo assim o sigilo do autor. Então, você não pode conhecer o corretor. Por isso que eu, Rafael, professor de redação, eu não posso corrigir redação das bancas. Se eu quiser, dentro da minha profissão, me tornar um corretor de banca, eu tenho que assinar uma cláusula dizendo que eu não posso estar aqui no YouTube dando aula de redação, eu não posso ter turmas de redação como eu tenho, entendeu? Justamente para não ferir isso aqui, ó. O nome disso é ética. Usa quem quer, tá? E é o correto usar. Vamos lá. Por isso, que na folha de resposta, que é destinada ao desenvolvimento da prova discursiva, o candidato não pode registrar assinatura, escrita, sinal, marca ou símbolo que permite identificação. Vou contar um caso pessoal para você. Pessoal não, de um candidato que estava na sala de um aluno meu para a Polícia Militar da Paraíba, inclusive Banco e BFC. Minha gente, quem faz prova, quem tem que entender de edital e concurso é você que tá mirando na sua prova. Um candidato desavisado perguntou a certa fiscal se era para assinar na redação. Ela disse que sim.
O candidato, o fiscal da prova, ele não entende de concurso, não. Ele é aquela pessoa que foi contratada naquele dia para poder aplicar a prova para vocês. E que deveria passar por um certo treinamento, às vezes até passou, mas esqueceu. Então, lá naquela folha de redação, em algum momento tinha um espaço para poder escrever o nome. Ele foi e escreveu aqui, ó. Então, por exemplo, Rafael. Como é que eu vou assinar? Oh, minha letra fica horrível nessa mesa, misericórdia. Como é que eu vou escrever meu nome aqui, ó? Rafael Couto. Como é que eu vou escrever isso aqui, pelo amor de Deus? Não pode, desclassifica. Resultado, o candidato ficou desclassificado, tá certo? Banco BFC, PM Paraíba, tá bom? Então não pode assinar, não pode criar nenhum tipo de sinal. Por exemplo, ó, eu vou criar esse sinal aqui, ó. Vou colocar minha prova do nada tem um sinalzinho como esse aqui. Epa, já caracterizou um sinal específico. Essa redação será desconsiderada, tá bom? Por que eu gosto de sempre falar isso aqui? Porque isso aqui, ó, já ensina o que é a redação. E aí depois que vocês passam na prova, começa aquela mitologia do concurseiro. Professor, será que porque eu deixei de colocar aquele nome eu vou zerar a redação? Olha, um colega meu me disse que aquele traço ali zera a redação. Não zera, entendeu? Então, sinal, marca, símbolo que permita a sua identificação. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui agora. E aqui, onde é que eu tô, meu Deus? Isso aí foi todo aqui agora. Pronto. E aqui, ó, é aquilo que eu chamo de condição incapacitante, né? Aquilo que efetivamente zera a sua redação. Então, ó, a prova, a banca reforça isso aqui, ó. A prova tem que ter letra legível com caneta preta ou azul. Eu fiz um concurso uma vez no Paraná e eu não estou enganado, se eu não estou enganado, o edital só previa caneta preta. O camarada fez a prova toda com a caneta azul. Ele preencheu o gabarito e ele fez uma redação com a caneta azul. Eu até imagino que ele tenha feito uma boa prova, porque é, nós ficamos até o final. E eu tinha umas 10 canetas pretas no bolso. Professor, o senhor é muito ruim, o senhor não deu a caneta a ele, não. Negativo, ele não leu o edital, entendeu? Agora, se ele chegasse até mim, cara, eu esqueci minhas canetas no Uber, eu fui assaltado, eu perdi tudo. Só tô aqui com minha identidade porque o ladrão não quis. Mas levou até minha caneta. Ô, guerreiro, toma a caneta. Agora, o camarada não observar que só pode caneta preta ou azul no edital, tá errado, tá bom? Por isso que é muito importante observar o edital. Então, caneta azul ou preta. Se você vê alguém escrevendo com a caneta vermelha, não, né? E azul ou preta é fácil, né? Mas se você vê alguém escrevendo com a caneta verde, por favor, deixe. É um a menos desavisado. Tá certo? Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui agora. Será atribuída a nota zero à prova discursiva cujo conteúdo for diverso do tema, ou seja, fuga do tema. Isso aqui eu vejo demais. Na iniciação à produção do texto, muitos candidatos começam a zerar a redação já nesse começo aqui, porque começa a fugir do tema, tá? E um detalhe muito importante, você que tem muita dificuldade na redação, você, você que tem muita dificuldade na redação, você é meu menor problema quando você se torna meu aluno. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil. Deixa eu só apagar isso aqui. É muito mais fácil eu doutriná-lo na escrita, porque você não tem vício nenhum na redação. Sabe por quê? Porque você está começando do zero, é como se eu estivesse lapidando um diamante. Agora, eu tenho muita dificuldade. Por exemplo, a galera do direito aqui, ó. A galera do direito vai imprimir uma dificuldade enorme para mim nessa redação aqui. Por quê? Porque tem uma necessidade de demonstrar conhecimento. E na redação, o menos é mais. Está aqui no edital, ó. Eu vou traduzir para vocês, ó. Concisão textual, ó. Concisão textual. É isso aqui, ó. Menos é mais. Menos é mais. Eu quero que você trate sobre o assunto, você dá uma volta gigantesca a fim de demonstrar conhecimento. E não é isso. Você tem que ser cirúrgico, você tem que ser certeiro naquilo que você quer tratar. Por isso que é muito mais fácil você pegar uma pessoa que não tem certo conhecimento e começar a adequá-la à estrutura e ela acaba passando essa pessoa que de repente tem muito conhecimento, mas a necessidade de expor conhecimento faz com que perca a mão. Então, é tanto que a banca fala, ó, objetividade. Entendeu? Objetividade. Eu gosto de fazer a seguinte comparação. A pessoa que sabe dirigir, que aprende a dirigir antes de tirar habilitação, quando ela vai tirar habilitação, ela dá mais trabalho ao instrutor. Porque você tem que seguir a cartilha do Detran ali, né? As duas mãos no volante,
ou depois a mão só para passar a marcha e volta, entendeu? Então, quando você aprende a dirigir, você é carregado de vícios e é necessário que você tire, bem assim aqui na redação. A pessoa que tem um certo conhecimento, ela tem uma necessidade muito grande de querer expor esse conhecimento. A soberba, né? A soberba, a palavra certa é essa. Vamos jogar na cara? Soberbo. Soberbo. Necessidade de imprimir conhecimento, não. Você deve colocar o conhecimento com, com fundamentação, com objetividade, com clareza e objetividade. São somente 30 linhas. Se fosse 30 laudas, tudo bem, mas 30 linhas, você tem que ser conciso, tá bom? Então, fuga da tipologia textual, fuga da tipologia textual. Lembra que a banca colocou lá elementos de argumentação? Elementos de argumentação, tá bom? Letra ilegível. Ó, se o corretor ele tiver que ler demais o seu texto, porque tem muitas letras ilegíveis, ele pode colocar isso aqui, ó, letra D, letra ilegível. Espaçamento excessivo entre letras, palavras e parágrafos. Tem muita gente que quer ludibriar, inclusive eu, achando que eu sou bobo. Começa a escrever o texto, começa a separar mais as palavras. Não preenche o canto das margens. Aquelas 3 linhas que ele preencheu com espaçamento excessivo dá uma linha. Então, ó, isso aqui, ó, pode zerar a redação, ó, tá bom? A caneta que não for preta ou azul, que tiver extensão inferior, mínimo as linhas. Então, o mínimo são 20 linhas. Vamos lá, voltando aqui, ó. Presta atenção. Por isso que eu já falo logo. Mínimo de 25 linhas. 19 linhas e meia, perdão. Linha 20 aqui, pessoal, ó. 19 linhas e meia são 20 linhas? Não, 20 linhas é quando você termina aqui, ó. Tá? Então, ó, trabalhe 25 linhas, no mínimo. No mínimo, tá? No mínimo. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui pro slide bonitão. E aqui, ó, vem o modelo de redação que a EBFC cobrou, se eu não estou enganado, ela cobrou pela primeira vez nessa situação, em que ela coloca parâmetros de argumentação, uma estruturação de argumentação com conteúdo específico, tornando uma questão discursiva. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar um breve texto motivador, nesse caso, ela pegou a Lei da Execução Penal, tá bom? Porque foi aprovada a Polícia Penal do Goiás, tá certo? E aí ela deixou claro no edital, você irá trabalhar a lei da execução penal. No caso de vocês, não. A informação é mais ampla, né? Então, tem vários elementos de conteúdo da parte específica para poder trabalhar. Aqui a gente ficou nichado a lei da execução penal, tá? Então, ela vai criar, ó, o texto motivador pedindo, ó. Então, a lei da execução penal, Lei 7.210 de 84, estabelece um conjunto de medidas destinadas a assegurar a execução das penas de forma a promover a reintegração social do condenado. Com base nos princípios e na forma desta lei, elabore uma análise crítica sobre os seguintes pontos. A gente consegue extrair daqui um tema? Consegue. Qual é o tema? Os princípios da lei da execução penal. Tá? E aí o que acontece? Uma vez que ela deixou claro que ela vai trabalhar, né, o tema junto com a lei da execução penal, junto com os princípios. Isso aqui é o assunto central. Aqui é o assunto central. A lei da execução penal, mas é a diversidade, mas os princípios. Então aqui é a ideia central. E aqui, ó, o que ela faz? Ela vem e estabelece tópicos a serem discorridos. Então, primeiro tópico, a importância, vou até colocar cores diferentes aqui por tópico, né? Deixa eu só mudar meu marca-texto aqui. Então, primeiro tópico, a importância dos direitos e deveres dos presos para efetividade da ressocialização. Segundo tópico, o papel das assistências, aí você tem a assistência material, a saúde jurídica, educacional, social e religiosa, na garantia desses direitos. Muitos alunos me procuraram na época, alunos não, candidatos, né? Professor, ela falou lá assistências, eu só trabalhei a assistência material e saúde. Não. Se a banca colocou para que você trabalhasse todas as assistências elencadas na lei da execução penal, por que você escolheu 2? Negativo, tem que trabalhar todas de maneira mais genérica, apontando o detalhamento de cada uma, para poder responder o que o tópico pede. E o terceiro tópico que ela pontuou foi o quê? Cadê?
as dificuldades enfrentadas na implementação das assistências previstas na lei da execução penal. Aqui ó, o terceiro tópico deu mais espaço para o candidato argumentar com as palavras dele. Tá? Porque quando ela coloca assim, as dificuldades enfrentadas na implementação das assistências previstas na lei da execução penal, isso aqui atende basicamente o motriz do texto, que é uma ideia de dissertação argumentativa. Então, em algum momento, há um parágrafo de argumentação essencialmente argumentativo. Vocês conseguiram perceber? É desse jeito. E aqui, voltando caneta vermelha, em sua resposta, destaque como o cumprimento efetivo dessas assistências pode contribuir para a redução da resistência criminal e os principais desafios no sistema prisional brasileiro. E os principais desafios que o sistema prisional brasileiro precisa superar para atingir esse objetivo. Aqui ó, também é base de fundamentação para um possível tema. Ó. Só que diferente de 15 a 30 linhas, ela colocou o que aqui? De 20 a 30 linhas. Tá? Bora agora pegar o texto trabalhado nisso aqui. Foi um texto trabalhado em cima desse tema aqui. 9 de 10 da minha aluna, Iane. Se eu não estou enganado, ela passou em segundo colocado. Do mesmo jeito que esse edital saiu para o TJ, saiu para a Polícia Penal. É regionalizado. Tá? Então, eu acho que ela passou em segunda colocada em Caldas Novas. Depois eu pergunto a ela. E quando vocês se tornarem meus alunos, eu coloco ela na videochamada para a gente ver como é que ela trouxe a redação dela, a experiência dela de prova. Tá bom? Vamos lá. Agora eu vou limpar isso aqui, né? Porque a gente vai começar a corrigir a redação de fé e fato. Aqui vocês vão conhecer um método que eu desenvolvi enquanto concurseiro. Ó, aqui vocês vão enxergar duas pessoas, o Rafael, professor, e o Rafael concurseiro. Então, esse método que eu criei aqui é a minha junção de professor com o método de concurseiro que eu tinha para poder fazer provas e conseguir conquistar meu espaço no concurso público. O que é que eu pensei aqui? Ó? O que é que eu pensei na época, quando eu pensei nisso aqui? Né? Foi algo muito natural. Eu preciso estruturar meu texto em pilares. Mentalmente, eu preciso condensar esses pilares para, na hora de escrever, eu organizar as ideias. Tem gente que fala um nome bonito, né? Brand story. Eu falo organizar as ideias, tá? Tempestade de ideias. Então, veja, o método dos pilares, pessoal, consiste basicamente nisso aqui. Ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui sem perder. Não, vai ser desse lado. Pilar, não. Peraí, eu tenho que arranjar isso aqui melhor. Isso, pronto. Agora vai dar. Ó, a introdução, ela tem 3 pilares a serem pontuados, tá? 3 pilares. Pilar 1, pilar 2 e pilar 3. O primeiro pilar é quando você expõe o assunto. Então é fundamental que você situe o leitor, no caso o corretor, sobre o assunto que você quer treinar, se você quer abordar, melhor dizendo. O segundo pilar é quando você aponta um breve contexto sobre esse assunto. Tá? Um breve contexto sobre esse assunto. E o terceiro pilar é quando você expõe os tópicos que você vai trabalhar. Como você não vai criar argumentos e a banca vai dar esses tópicos para vocês, vocês apontam esses tópicos aqui, ó. Quais são os tópicos? Esses aqui, ó. Vocês estão vendo? Esses são os tópicos que serão trabalhados, tá bom? Então, a introdução já está falando, introduzir, apresentar. Eu situo o corretor daquilo que eu vou trabalhar no meu desenvolvimento. É por isso que a introdução é chamada de projeção textual. Eu acrescento, é uma projeção textual futura, é uma análise preditiva do que será o seu desenvolvimento. Então vamos lá, vamos ver se ela preenche isso aqui, ó. Deixa eu ligar meu marca-texto aqui agora. Ao pensar acerca do conjunto de medidas destinada a assegurar a execução das penas, aos pensar acerca do conjunto de medidas a assegurar a execução das penas, de forma que possa promover a integração social do integrado e do condenado, do internado e do condenado. Então foi o que ela fez aqui, ó. Ela expôs o assunto aí, preencheu o primeiro pilar. Eu gosto de chamar isso também de gabarito. Você não tem um gabarito para preencher a prova, na redação você também tem. Evidencia-se que, ó, agora é o momento do contexto. Evidencia-se o quão é importante, ó, está preenchendo o segundo pilar, ó. Evidencia-se o quão importante é adequar às necessidades reais das pessoas privadas de liberdade à realidade do que a política criminal e penitenciária pode oferecer. Ó, pessoal,
Ela contextualizou. Vocês concordam comigo que ela contextualizou? Contextualizou sim. Agora ela faz um breve resumo de cada tópico para depois trabalhá-los com excelência e qualidade no seu desenvolvimento. Porque cada tópico equivale a um parágrafo de desenvolvimento, a fim de que você tenha uma boa organização textual e também a fim de que você estabeleça parâmetros e valorize a sua nota, você tem que elencar desse jeito. Cada tópico é um parágrafo, não fuja disso. Então, ó, à vista disso, é uma locução, então essa frase aqui existe. À vista disso, deixa eu só mudar aqui a cor. Informações sobre a importância dos direitos e deveres, bem como que, ó, ela resumiu, bem como o papel das assistências, ela resumiu os tópicos, né? E o terceiro tópico ao qual, vou ter que botar amarelo de novo, é? Não, deixa eu ver aqui. Botei azul, verde, vou botar vermelho, só para terminar aqui, porque são as cores que eu tenho aqui na paleta. E as dificuldades enfrentadas em sua implementação serão aludidos. Serão aludidos. Ou seja, olhe, corretor, eu apresentei o assunto, eu contextualizei de maneira prévia esse assunto e já expus os tópicos que eu vou trabalhar. Ou seja, dentro de uma ideia central, eu criei ideias subsidiárias. No caso, a banca criou ideias subsidiárias ao assunto central, que são os tópicos. E eu vou discuti-los em cada parágrafo, tá bom? Então ela preencheu sim a terceira bolinha lá, que é o terceiro pilar. Com qual cor primeiro? Primeiro verde, a gente vai pintando aqui, ó. Primeiro verde. Ah, não, é azul, meu Deus. Primeiro azul. Primeiro azul. Depois, o segundo tópico é o qual? O rosa. Só para a gente ter uma visibilidade aqui de que tudo foi preenchido. E o terceiro tópico é o vermelho. Então, ó, os três pilares pontuados para a introdução foram preenchidos. Vocês conseguiram entender? É mais ou menos isso aqui. Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui agora. Agora eu vou apagar, ó, preste atenção. Qualquer coisa você faz print depois. Eu agora vou apagar para poder usar o espaço para poder trazer os pilares de cada desenvolvimento, tá? Ó, caneta preta novamente, só para a gente não se perder aqui. Agora eu preciso fazer o quê? Apresentar o tópico 1, responder o que ele pede e dar um fechamento, colocando um ponto de vista. Por quê? Porque é uma dissertação argumentativa. Professor, como é que eu vou conseguir fazer isso com a questão objetiva? Cara, não sei, a gente vai ter que treinar. Você vai acabar se posicionando, trazendo a legislação. Vou ter que tirar essa câmera daqui, senão vocês não me veem. Senão vocês não veem o tópico. Ó. Então, ó, preste atenção. Em primeira análise, explicita-se a importância dos direitos como a visita do cônjuge, familiares e amigos, o chamamento nominal, a proteção contra qualquer forma de sensacionalismo e a proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, descanso e recreação. Pessoal, ela já expôs a ideia central do tópico 1. Vocês estão conseguindo entender? A comunicação com o mundo exterior por meio da escrita, por exemplo, a comunicação com o meio exterior, por exemplo, deixam claro o quanto a lei da execução penal respeita o princípio da dignidade humana. Ela trouxe elementos da legislação que está dentro da legislação, e quando ela coloca que respeita o princípio da dignidade humana, ela também já traz elementos de coesão. Então ela está preenchendo, sim, a exposição do tópico 1. Vocês estão vendo? Preenchendo e contextualizando, ó. Preenchendo e contextualizando. Então esse segundo pilar, ó, ele também é preenchido aqui, ó. Tá misto aqui, tá vendo? Ó, tá misto. Por causa disso, deve-se expor também que alguns deveres como obediência aos funcionários e respeito para as demais pessoas, preciso ler aqui. Por causa disso, deve-se expor também que alguns deveres como a obediência aos funcionários e respeito com as demais pessoas, essa palavra aqui eu não entendi, a urbanidade no trato com outros presos, a submissão às normas impostas, aos estabelecimentos penais e ao cumprimento do trabalho, mostra que a execução penal
tenta não deixar que pessoas reclusas destinem-se ou sejam excluídas da vida real em uma sociedade, de modo a ao que, meu Deus? De modo, ela está dando um fechamento aqui, né? Deixa eu só colocar o fechamento da caneta aqui. Deixa eu ver o que eu vou pegar. Vou pegar amarelo mesmo. De modo, por causa disso ela começa a já dar um fechamento, né? Deixa eu logo pintar aqui só para a gente concatenar as ideias. Se distanciar, ou seja, excluídos da vida real em sociedade, de modo a. Não entendi essa palavra aqui, por isso que ela não gabaritou, tirou 9 de 10, mas por uma palavra ou outra. De modo a alinhá-los, não sei, de que possuem direitos e deveres. Então, essa palavra aqui, ó, ao meu ver, teve uma falha na coerência textual, tá? Impactando um pouco a nota dela aqui. Por isso que ela não tirou 10, tirou 9 de 10, tá bom? Porque teve algumas coisas que comprometeram. Mas ainda assim é um excelente texto, tá bom? Vamos lá, vamos dar continuidade. Deixa eu só subir aqui, ó. Pronto. Do mesmo jeito, pessoal, preciso apagar aqui de novo, ó. Do mesmo jeito que eu pontuei aquela carga semântica de estruturação de pilares para o desenvolvimento 1, que atende o tópico 1, também será preciso para o tópico 2. Então, eu preciso encontrar aqui o quê? O assunto 2, o tópico 2, a exposição dele, o parafrasear dele, depois responder o que o tópico pede, para depois dar um fechamento, colocando um ponto de vista, se possível, constatando o assunto, tá? Vamos lá. Vou puxar qualquer gol aqui, tá? Então, em segunda análise, deduz-se que o papel das assistências à saúde material, social, jurídica e educacional e religiosa ao egresso funciona. Então, ó, já expôs aqui, ó. Já expôs aqui, ó. Em segunda análise, deduz-se que o papel das assistências à saúde, ao material, ao social e ao jurídico e ao educacional, ao religioso e ao egresso, aquela teve uma falha naquilo que a gente chama de paralelismo sintático. A palavra assistência, ela pede a regência e há uma continuidade. Então, olha, são assistências à saúde, ao material, ao social, ao jurídico e ao educacional, religioso, ao religioso e ao egresso. Tá vendo? Então faltou esse paralelismo sintático, tá bom? Funciona de modo a favorecer, respectivamente, atendimento médico. Esse respectivamente é para dizer, olha, qual a primeira explicação da ciência da saúde? Entendeu? Então, respectivamente, a ciência da saúde tem a ver com o quê? Assistência médica, farmacêutica, odontológica, material, vestuário, alimentação, alimentação, alimentação e o que mais, meu Deus? Instalações higiênicas, jurídico, amparo ao retorno à vida em sociedade, favorecimento de advogado aos que não dispõem de renda para tal, a mesma coisa que esse ou essa, viu? Ensino fundamental, ó, ensino fundamental, porque fala, ó, educacional está na sequência, tá vendo aí? Então isso é o quê? Progressão temática. Ela conseguiu usar um conectivo para poder elencar a explicação para cada assistência. Então, ó, cadê, meu Deus? Oh, Deus. Ensino fundamental, médio superior, como ensino profissionalizante, tudo isso atende o quê, ó? A assistência educacional. Então ela está dando a sequência aí. Religiosa, assistência religiosa, liberdade de culto e local específico para tal, tudo isso está na lei da execução penal. Para vocês serão outras legislações também, entendeu? Então, ó, e concessão, se necessário, de alimentação e de fardamento por 2 meses para o egresso, né? Então, lá no egresso, na lei da execução penal, trabalha essa possibilidade, que os albergues que dá essa condição egresso por 2 meses, podendo ser prorrogado. Então, tudo isso ela demonstrou. Conhecimento da lei. Ela trabalhou a lei dentro de uma estrutura dissertativa argumentativa. Nas primeiras semanas, nós sofremos para poder adequar isso aí, tá? Mas depois a gente conseguiu. Tá bom? Vamos lá. Destarte. Salienta-se o aparecimento de algumas dificuldades na implementação de algumas delas, principalmente para conseguir recursos humanos qualificados e materiais que possibilitem a melhora. Então, ela contextualizou, vamos pintar de amarelo, ela contextualizou
aqui muito bem, ó. Ela contextualizou muito bem, tá vendo, ó? Preenchendo o gabarito 2 aqui, o pilar 2, tá vendo, ó? Contextualizou. E esse destar tem uma ideia de fechamento. Ó, eu vou concluir esse parágrafo aqui, ó. Então ela contextualizou e ela fechou colocando um ponto de vista dela. Para quê? Para que o texto tenha a linha de fundamentação argumentativa. Vocês perceberam como é um pouco diferente? Você tem que ter uma linha de questão discursiva impondo o que a lei pede, mais elementos de argumentação. E esse terceiro tópico aqui, se ela repetir o padrão para o TJ Pernambuco, vai ser um tópico em que ele é essencialmente argumentativo. Vamos lá. Então, a mesma carga semântica que eu apontei no tópico 2, no caso aqui, nesse parágrafo aqui acima, também será necessário no tópico 3, ó. Na verdade, é o seguinte, ela teve uma pequena falha aqui, que ela pegou o tópico 2 e trabalhou dentro do tópico 3 e trabalhou como finalização no tópico 3, mas a banca considerou, entendeu? Mas, por conta do parágrafo de conclusão, ela vai acabar trabalhando no tópico 3, porque quando a gente olha para ele aqui, ó, deixa eu só voltar nele aqui, ó, ela pode colocar como possível solução, apontar uma solução futura para isso aí, tá? Vamos lá. Isso, vamos lá. Então, o que é a conclusão textual, pessoal? A conclusão textual, ela tem dois pilares. Quais são esses pilares? O primeiro pilar é quando você cria uma ideia de síntese. Síntese. E o segundo pilar é quando você aponta o quê? Uma solução. Tem gente que gosta de colocar intervenção. Não, mas aqui você tem que estar linchado ao texto. Então, traz elementos do texto. Então, o que é a síntese? Ao meu ver aqui, ela vai reapresentar o assunto, que no caso dela aqui foi a lei da execução penal, e os tópicos que ela trabalhou, para apontar a possível solução dentro desse nicho do terceiro tópico aqui. Vamos lá. Nessa conjuntura, por conseguinte, restam os expostos aos esforços da execução penal em lograr êxito no cumprimento efetivo das assistências intrinsecamente ligadas aos direitos e deveres dos sentenciados. Trouxe uma boa síntese, concorda comigo? Que ela trouxe uma boa síntese? Trouxe sim, ó. Trouxe uma boa síntese. Assim, há, na atualidade, um maior contingente de busca de melhorias nos estabelecimentos, não só pessoal, que acompanha as forças de segurança pública, para que, no estabelecimento penal, no estabelecimento, voltando aqui, pessoal, dessa link aí, o maior contingente de busca de melhorias nos estabelecimentos, não entendi essa palavra, no pessoal que acompanha as forças de segurança pública, para que consigam atender aos iguais em sua igualdade e aos desiguais na medida das suas desigualdades. Trouxe o conceito de direito material do direito constitucional, né? Que é também conhecido como direito aristotélico. Portanto, a consecução de melhoras nesse período fará com que a reincidência criminal possa diminuir, uma vez que, mesmo privado de liberdade, a proporcionalidade e a razoabilidade encontram-se presentes nos direitos e deveres e aplicação de penas na restrição de direitos. E ela conseguiu aqui trazer uma série de elementos que deu propriedade e fundamentação ao texto dela, trazendo a ideia de síntese e possível solução. E o texto dela foi um texto para 9 de 10, tá? Por quê? Porque teve algum momento que teve algumas falhas gramaticais, palavras que não foram entendidas, tá? E fez com que ela não gabaritasse. Mas ainda assim, uma redação de excelência, uma redação para quase nota máxima, e eu volto aqui para vocês. Vocês conseguiram captar e entender as ideias? Conseguiram entender e compreender? Pessoal, é desse jeito, tá bom? É uma redação com conteúdo específico que tem elementos de argumentação, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido o texto, tenham aceitado a proposta. Tem vagas, o edital saiu ontem, hoje é dia 8 de julho, o edital saiu ontem, no dia 7 de julho, tá bom? A nossa mentoria está aberta, eu vou deixar os valores aqui abaixo do vídeo, vou deixar esse PDF que eu coloquei para vocês, também vou deixar esse PDF nesse slide, vou converter em PDF e vou deixar para vocês aqui, vai estar aqui além dos valores da mentoria, de todos os detalhes que vocês precisam, o meu contato também, para que de repente vocês venham tirar dúvidas e se tornarem os meus alunos. Sei que a aula ficou extensa, mas foi uma aula produtiva, com raio-x desse edital e mostrando como é que escreve a redação. No mais,
contem comigo. Só para relembrar, eu sou o professor Rafael Couto, sou professor de redação especialista em concurso público, tá? Eu trabalho essencialmente com concurso público, tanto na área policial, que é a minha área de atuação, como também nas áreas eh, de tribunal, Ministério Público, as áreas administrativas e judiciárias, tá bom? Forte abraço, contem comigo.